E acho que aqui, ó, olha isso. Ah, tá. Olha como é que é em 2014. Cara. Essa explosão do FIES justamente por conta da queda das exigências. E eu lembro, na época que eu tava em idade universitária, nessa época. Acho que metade dos meus amigos, quem não entrou em universidade pública, tava com FIES. Todo mundo tinha nessa época. Porque os critérios eram muito lenientes, digamos assim, né? O que isso acarretou? Transferência gigantesca de recursos públicos para conglomerados de educação privados. Simples assim. Formar Croton, formar essas coisas. Um monte de gente que ficou rica da noite pro dia, né? E formou monopólio, porque, né, Eles foram comprando, né, as compra o menores. outro, e aí faz um monopólio gigantesco. E aí... O pessoal viu esse gráfico? Viu? Tô tentando abrir maior. Ah, tá. Mas eles já viram. Já viram? Tá. Legal. Isso aí é uma referência que eu queria dar. E aí, vamos falar da queda da Dilma, então, quando esse modelo se esgota. Lembra que eu falei, repeti várias vezes. Então, a gente veio primeiro e segundo governo do Lula. Tem também a valorização dos commodities no mundo inteiro. A gente surfou Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Porque esse contexto todo foi num contexto de expansão do capitalismo. Tá. Que você tinha falado. Exatamente. E agora a gente está se aproveitou e a gente está agora no momento de retração do capitalismo. Exato. Isso é o que faz o governo Lula 3 parecer tão de mãos atadas. Mas a gente vai chegar lá. No caso da Dilma. A Dilma, ela tinha Claro, eu não quero pessoalizar muito nada, mas ela tinha uma maneira diferente de governar, de fato. A gente não pode nem dizer que o governo Lula foi um governo de muitas reformas. Um reformismo gradual, brando, não teve reforma agrária. Foi o que eu falei, o sindicalismo ficou estacionado, principalmente nas organizações que compunham a CUT. A gente viu essas reformas de inserção através do mercado privado, tanto pelo consumo quanto a educação e a moradia. Eu dei 2 exemplos aqui. E aí no governo Dilma, o que acontece? O Lula sai com uma aprovação gigantesca. Gigantesca. Não lembro quanto que é, mas acho que foi a maior da história, assim. E quando a Dilma assume, ela resolve mudar um pouco o projeto. Ela resolve, no lugar de continuar com essas políticas de reformas mais graduais, ela quer instituir uma política de industrialização do país. Porque isso é uma coisa que toda a esquerda defende. A industrialização não só nos dá mais autonomia perante o mercado internacional, como ela consegue também aumentar a massa salarial, no geral. Porque aí a gente tem mais empregabilidade pressiona os salários para cima. A industrialização é importante para a valorização da mão de obra da classe trabalhadora. E a Dilma começa a tentar fazer isso. No primeiro mandato dela, no primeiro ano, ela faz uma série de políticas que a gente pode dizer que são não liberais. Porque o governo Lula nunca rompe com o neoliberalismo, né? Ele é uma espécie de pós-neoliberalismo. Tá. Ou alguns defendem que é neoliberal assim na sua essência. A Dilma, ela faz uma série de medidas que tinham por objetivo incentivar a industrialização. Então, ela ativa mais o BNDES, ela reduz o imposto industrial, ela aumenta o imposto para capital estrangeiro, para incentivar a indústria interna, ela desvaloriza o real, que é uma medida clássica. A China faz isso para valorizar a indústria interna. Ela barateia a energia elétrica. Ela tenta baratear em 20% a energia elétrica. E a coisa mais controversa, que ela mexeu num vespeiro histórico do Brasil. Ela tenta reduzir a taxa de juros. O Brasil sempre trabalhou com taxas de juros escorchantes. A Dilma tenta reduzir para incentivar o investimento. E aí ela mexe com o quê? Com o investidor? Ela mexe com investidores. Mas ela mexe com muita gente aqui. Ela mexe aumentando o imposto para capital estrangeiro. Ela mexe com o capital estrangeiro. Barateando a energia elétrica. Ela mexe com o setor da energia privada. Ela mexeu com um monte de coisa aqui. Só que o que ela queria? E isso aqui eu quero, assim, quem está se interessando pelo tema, preste atenção nisso. O que a Dilma queria com isso? Fazendo todas essas medidas, ela tinha a expectativa de que ela seria apoiada pela burguesia industrial. Porque pensa, uma burguesia industrial ia se beneficiar de desvalorização do real, por exemplo, para valorizar o mercado interno. Ia se beneficiar do barateamento da energia. Ia se beneficiar de mais investimento do BNDES. E esse apoio não vem. A burguesia industrial não apoia a Dilma. Só que o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: no lugar de mobilizar a população em torno de um projeto de industrialização nacional, a Dilma faz isso na expectativa de obter apoio da burguesia. A expectativa dela era que a burguesia industrial se colocasse em contraposição à burguesia financeira, bancária.
para conseguir ter base o suficiente para conseguir fazer esse tipo de política. E ela não tem. Ela não tem. E as causas são muitas. A primeira, a gente pode dizer que a crise de 2008, ela tem uma espécie de repique em 2011. Então, a gente volta a ter uma pressão inflacionária bastante evidente. E existe uma outra coisa que a gente tem que observar. Lembra que eu falei que a política mais importante do Lula foi a valorização do salário mínimo? Sim. O Lula sempre tentou fazer políticas que beneficiassem a classe trabalhadora e não incomodassem a burguesia, né? Só que a gente vive numa sociedade de antagonismos de classe. Quando a gente valoriza o salário mínimo e aumenta a empregabilidade, o que acontece, Vilela? Os salários tendem a pressionar os lucros. Sim. E a maior empregabilidade também tende a pressionar os salários para cima. Claro. Isso ficou muito evidente para as classes médias quando o valor da mão de obra de empregadas domésticas começou a subir. Isso foi só a empregabilidade alta, com anos e anos e anos de valorização do salário mínimo, chegando numa camada que não está acostumada a pagar salário. Muitos da classe média Tem só muito pagam... emprego, o trabalhador pode escolher Exatamente. o melhor salário. Os trabalhadores têm mais poder de barganha. É. 2012 acho que foi o ano que teve mais greves. Tem pouco emprego, o cara tem que aceitar qualquer coisa. Por isso que o desemprego é fundamental para a expansão do capitalismo. Ah. 2012 foi o ano que teve mais greves desde 89. Porra. Por quê? Porque o trabalhador que tem mais emprego, ele não tem medo de fazer greve. Porque Pois se ele é. perder o emprego, ele tem mais emprego. Ou, quando o desemprego está muito alto, o trabalhador fica com medo de perder o seu emprego durante uma greve. Sim. Então, isso aumenta o poder político e econômico da classe trabalhadora. Só que como que você faz isso sem incomodar a burguesia? Não faz, Vilela. Não faz. Não tem como ter uma política de empregabilidade e de valorização do salário mínimo que não cutuque a burguesia. Não tem como. De novo, a própria política cria a oposição. Só que quando você abandona a mobilização popular para conseguir sustentar esse tipo de projeto político, aí você fica sem nada. Se você precisa de bases parlamentares amplas para conduzir a sua política, ao mesmo tempo que você está pressionando os lucros com a valorização do salário mínimo e empregabilidade, essa conta não vai fechar uma hora. E quando que ela deixa de fechar? Na próxima crise econômica que acontecer. E aconteceu. A gente teve uma crise econômica ferrada em 2014 e 2015. Essa crise econômica desgastou o governo Dilma até o seu último Foi o que derrubou, limite. né? Foi o que derrubou, exatamente. Teve umas barberagens também, porque a Dilma ela fez uma cagada imensa que foi... Ela tinha essa política industrial, isso não agradou ninguém, ela não conseguiu o apoio que ela queria da burguesia industrial. Seja porque a gente estava numa crise que, ao mesmo tempo que os salários ainda estavam aumentando, a pressão inflacionária também estava, então os industriais não conseguiam repassar para os preços isso. O aumento do salário junto com uma crise pressiona mais ainda os lucros. E outra coisa, os industriais não têm tantas diferenças assim com os burgueses ligados ao capital financeiro. É. As indústrias têm bancos próprios. Verdade. Muitas vezes os próprios industriais têm aplicações, eles têm mais interesses em comum do que parece. Talvez a Dilma tenha subestimado isso um pouco. Mas, novamente, pra gente a política estava errada partindo do princípio. A gente quer mobilização das bases trabalhadoras, não quer ficar pleiteando apoio de uma burguesia X ou Y, principalmente dentro da conjuntura que a gente está agora. E aí, o que acontece nesse período, né? A gente vê a crise que precipita o impeachment da Dilma, principalmente quando ela consegue fazer a proeza de desagradar todo mundo. Ela abre mão dessa política industrial e troca o Guido Mantega pelo Joaquim Levy. Justamente para colocar o Joaquim Levy e tentar atender a todas as demandas do mercado de uma vez. E aí todas essas políticas para atender, ela sobe a taxa de juros de novo. E isso, ela ferra os dois lados, entende? Aí ela perde... Querendo agradar todo mundo, não agrada ninguém. Ela desidrata as bases dela e aí ela... Assim, não é surpresa para ninguém, gente. A pedalada fiscal foi um pretexto, né? Claro. Todo mundo sabe disso. Era pra tirar Podia uma ser pessoa... qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa, exato. Pedalada fiscal era coisa corriqueira até a Dilma ser presidente. É uma coisa que foi aplicada retroativamente. Assim, todo mundo que tava votando lá sabia que queria tirar ela. E aí você vê como todas essas bases que foram fortalecidas pelas próprias políticas do PT se voltaram quando era conveniente. Pois é. E aí é por isso que a gente diz que muito dessas políticas fortaleceram o que viria a ser o bolsonarismo. E tem uma em particular que é a mais evidente. O Lula nunca mexeu nas Forças Armadas. Nunca. As Forças Armadas são fundamentais pra gente entender o bolsonarismo no Brasil.